Lição 16. Jogo avançado de final de jogo e técnica vencedora. Parte 1. Vencer ao vencer. Os princípios da técnica. Conceitos. Os 3 QAPs. Os princípios de aprender a ganhar quando você está ganhando. Cardinal 1. Mantenha a simplicidade. Troque peças. Não negocie peões. Simplifique a posição. Cardinal 2. Fique de olho. Cuidado com os truques desesperados do seu oponente. Cardinal 3. Continue jogando xadrez. Faça boas jogadas de xadrez. Não se esqueça do básico. Mantenha a simplicidade. O princípio de saber quando e o que negociar quando estiver ganhando. Você notou que o branco está uma peça inteira à frente nesta posição. Técnica é uma palavra usada no xadrez para descrever os padrões ou ideias que um jogador usará para vencer uma partida depois de obter uma vantagem. Se um jogador mostra boa técnica, então ele seguiu com os planos certos para converter sua vantagem desde os estágios iniciais em um ponto completo. Existem 3 princípios a serem mantidos ao converter uma vantagem. A primeira regra é que é muito simples. Isso implica algumas coisas óbvias sobre ter uma grande vantagem, mas a dica principal é que, quando se está à frente do material, muitas vezes trocar peças com seu oponente é o caminho mais rápido para a vitória. Em nossa primeira posição, que agora parece complicada, se as brancas trocarem peças, o caminho fica claro. Que é muito simples. Continuação, simplificamos a posição para ilustrar seu objetivo. Depois de trocar as peças, o cavaleiro branco fica sozinho para controlar o jogo. Aqui a posição foi simplificada do nosso exemplo inicial, diagrama 1. Observe que todas as coisas extras que complicam a posição foram removidas, e a vantagem da peça branca é mais clara e será muito mais fácil de usar contra os peões e o rei restantes do preto. Embora não seja provável que todos os peões tenham permanecido os mesmos em um jogo prático, esse modelo mostra claramente o que um jogador deve tentar fazer em um mundo perfeito. O cavalo restante das brancas é muito mais dominante agora que o resto do material foi negociado. As brancas devem vencer este final facilmente com a peça extra. Copyrightskid.com, página 1 de 9. Lição 16. Mantenha a simplicidade. Continuação, quando estiver à frente de uma peça, troque peças, não peões. A boa técnica é, troque os peões apenas quando estiver à frente dos peões. Existe uma frase que muitos treinadores usam para quebrar os conceitos e o jeito certo para simplificar uma vantagem. Quando você está à frente de peças, troque peças. Quando você está à frente de peões, troque de peões. Esta posição de exemplo exagerada demonstra esses pontos muito claramente. Mais uma vez, nossa versão continuada do diagrama anterior pode não ser a mais realista, mas mostra o que aconteceria se o branco trocasse todos os peões e não usasse a peça extra para jogar melhor seu oponente. Como é impossível dar checkmate a um rei inimigo com qualquer menor, cavalo ou bispo não podem fazer checkmate ao rei por conta própria, é muito importante não trocar muitos peões. Fique de olho, não fique muito ganancioso quando estiver ganhando. As brancas devem capturar o peão E5 com a torre E1 ou tentar negociar. Em nosso diagrama atual, o branco está à frente por uma peça, o cavalo H3 não tem contraparte. Com o melhor jogo, essa vantagem deve ser mais do que suficiente para vencer o jogo. No entanto, é fácil ficar ganancioso e tentar mais ao jogar um jogo de xadrez. O peão E5 está desprotegido, mas é seguro para o branco capturar. Você deve sempre manter um olho para fora para ameaças. Nosso segundo princípio estabelece as bases do pensamento profilático. Ver lição 20. Esta regra implica que você deve valorizar as ameaças de seu oponente e todas as suas possíveis fraquezas mais do que seus próprios planos, especialmente quando você já conseguiu uma vantagem suficiente para vencer o jogo. Porque correr riscos extras quando você está ganhando. Fique de olho, quando você está ganhando, tudo o que resta ao seu oponente são truques. As brancas deveriam ter jogado um TX de 8 antes, trocando as peças e simplificando. Neste jogo as brancas cometeram o grande erro de querer demais. Ao capturar o peão E5 o branco permitiu um contra-ataque incrível, um DC2, com base na exposição da fraca fileira de trás do branco, ameaçando 2 QC1 cardinal por exemplo. Se o branco capturar a dama, 2 TX E2 TD1 mais 3 TC1 TX E1 checkmate.
Nenhum outro movimento do branco pode evitar o checkmate da fileira de trás ou a perda de material. Mesmo o complicado 2dx é feito mais não ajuda as brancas depois de 2tx é feito 3tx e de 2ts o mais então mate. Conforme referenciado abaixo do diagrama, o branco deveria ter capturado em D8 na primeira posição, então imediatamente protegido a fileira de trás com um movimento simples como 2 a 3. Mostra estar sempre ciente de suas próprias fraquezas. Copyrightskid.com página 2 de 9. Lição 16. Continuo jogando xadrez exemplo 1. Continuo jogando na fase de abertura. Aqui as pretas estão ganhando e devem procurar desenvolver e proteger o rei. Saber simplificar uma posição é fundamental. Perceber que as ameaças do seu oponente se tornaram a prioridade depois que você alcançou uma vantagem é muito importante. No entanto, o que alguém deve fazer em jogos em que uma vantagem é clara, mas parece não haver uma maneira fácil de simplificar a posição nem há uma ameaça óbvia vinda do adversário. A resposta para essa pergunta pode mudar ao longo dos diferentes estágios de um jogo de xadrez, mas se uma vantagem material for conquistada na abertura, exemplo 1, muitas vezes ainda há bons movimentos em desenvolvimento para jogar. Aqui o preto deve desenvolver os bispos, fazer o roque e trazer as torres para o centro antes de procurar mais. Continuo jogando xadrez exemplo 2. Continuo jogando no estágio do meio jogo. Outpost, lição 18. Em D5 é um lar perfeito para o C3 NIGD. Em um meio jogo onde não há maneiras imediatas de um jogador fazer boas trocas, deve-se procurar melhorar as peças que ele possui colocando-as em casas melhores. Posições mais ativas levam a boas táticas e, portanto, a melhores negociações. A melhor jogada das brancas aqui, um é no D5, coloca o cavalo em uma grande casa que provavelmente levará a mais coisas boas. Um bom exemplo de não negociar cegamente quando o material está à frente é perceber que jogadas como um TXF6 ou um QXC8, as únicas negociações possíveis na posição, não seriam boas. Embora ambos os movimentos tecnicamente negociem material, ambos seriam uma grande perda em pontos e valor de peça. Portanto, a lição é que um jogador não deve forçar negociações quando está à frente do material. Continuo jogando xadrez exemplo 3, continuo jogando no estágio final. Conforme aprendemos na lição 13 parte 3, a atividade do rei é fundamental no final do jogo. Quando há grandes quantidades de material à frente, o final do jogo é uma última parada fácil no caminho para a vitória. No entanto, quando apenas uma pequena vantagem material separa os jogadores, ter uma boa técnica é fundamental. Se negociar em C4 não vai ajudar, qual deve ser o plano das pretas neste final? Um BXC4. Seria uma má jogada das pretas porque esta troca não ajuda no avanço do peão C extra. Na verdade, o branco possuiria então o único bispo ao quadrado claro, tornando o trabalho do preto mais difícil. A melhor abordagem para o preto é ativar o rei, sempre bom em finais. Um RF8 e 7D7 seguido por ajudar o avanço do peão C passado é a melhor maneira das pretas converterem esta vantagem. Copyrightskid.com página 3 de 9. Lição 16. Jogo avançado de final de jogo e técnica vencedora. Parte 2. A técnica do quadrado mágico. Dama versus peão, S. Avançado, S. Conceitos. Ideias avançadas de final de jogo. A técnica do quadrado mágico. Mais princípios de ganhar ao vencer. A técnica mágica, etapa 1, verifique por trás, alcance o quadrado a tempo. As brancas devem encontrar uma maneira de forçar o rei preto na frente de seu próprio peão. Agora você está pronto para passar para padrões de técnica mais específicos. Padrões técnicos são usados em posições que requerem um tipo particular de técnica. Aqui as ideias gerais dos guardiões não se aplicam. Em vez disso, uma abordagem exata deve ser tomada para manter a vantagem e ou converter essa vantagem em uma vitória forçada. Um final de jogo muito comumente alcançado, embora muitas vezes mal jogado, que requer alguma técnica é este final de jogo rainha versus peão. As brancas acabaram de colocar como rainha um peão em E8 e agora devem impedir que as pretas façam o mesmo. Como? As brancas devem encontrar uma maneira de chegar ao quadrado mágico que, neste final, é o único quadrado para o qual a dama pode ir que não é um cheque. O quadrado mágico muda, mas neste caso é E3.
A técnica mágica. Passo 2. Vá devagar, não deixe o rei dizer não. Siga o padrão de repetição em um tabuleiro de xadrez para vê-lo em ação. O quadrado mágico é sempre o quadrado logo atrás do peão. Todas as 3 casas diretamente atrás do peão inimigo em avanço serão muito úteis para as brancas, mas a linha principal do primeiro diagrama seria 1 de 4 mais RD2 de 2 DD4 mais RC2 3 de 3. Usando o quadrado mágico para forçar 3 RD1 e depois de 4 DD3 mais R1 o rei branco pode se aproximar. As principais linhas de jogo mostram um padrão técnico repetitivo que consistentemente força o rei preto para onde ele não quer ir, e o rei branco avança um quadrado de cada vez. Depois, 4 R1 5 RG7. RF2 6 DD4 mais RF1 7 DF4 mais RG2 8 de 3. Quadrado mágico. 8 RF1 9 DF3 mais R1 10 RF6 RD2 11 DF4 mais RD1 12 DD4 mais RC2 13 de 3. RD1 14 DD3 mais R1 15 RF5 e o padrão de forçar o rei na frente se repete. Copyrightskid.com página 4 de 9. Lição 16. A técnica mágica. Etapa 3. Traga o rei. É hora da gorda cantar. O padrão de técnica quadrado mágico funciona para a maioria dos peões. A posição atual é alcançada após uma série lógica de lances que seguem nosso diagrama anterior. 15 RF2 16 DD4 mais RF1 17 DF4 mais RG2 18 de 3. Quadrado mágico, novamente, 18 RF1 19 DF3 mais R1 20 R4. Melhor, 20 RD2 21 DD3 mais R1, como qualquer outro lance perde o peão, e finalmente 22 RF3, ganhando o peão no lance seguinte com checkmate logo a seguir. Observe que a dama branca é capaz de forçar o rei preto na frente do peão sem a ajuda do rei branco. No entanto, como na maioria das posições, a rainha não pode encerrar o jogo sozinha. O rei branco eventualmente fornece o suporte necessário para terminar o trabalho. Este padrão funciona para os peões centrais e do cavalo. Veja os próximos diagramas. Empate do peão da torre. A técnica do quadrado mágico leva ao impasse. Sem o rei próximo, a dama não pode vencer o peão da torre. Como mencionado, a técnica do quadrado mágico funciona contra a maioria dos peões. Nossos diagramas finais formam-se mas 2 exceções. Embora o padrão progrida e eventualmente force o rei inimigo na frente do peão, esse padrão exato leva a um resultado indesejado contra o peão da torre. O rei preto empata no canto. A menos que a posição do rei branco esteja próxima, o branco não tem escolha a não ser resolver o impasse do rei preto afastando-se com a dama. Por exemplo, 1 DD1 mais RB2, ameaçando a dama do peão A, 2 DD2 mais RB1 3 DB4 mais RC1 4 D3 mais RB1 5 DB3 mais RA1 e o padrão de impasse se repete. As brancas não têm como forçar o rei a sair do canto. O bispo Pedro. A técnica do quadrado mágico é ineficaz devido a truques. O peão do bispo oferece ao defensor um tipo diferente de truque de impasse. Contra o peão do bispo, a técnica do quadrado mágico é mais uma vez a melhor chance das brancas progredirem. Algumas partidas até foram vencidas pela dama quando as pretas cometem o terrível erro de um RF1, bloqueando o peão F e permitindo que o rei inimigo progrida. O truque para essas posições é que o peão F preto não está em perigo. 1 RH1 revela uma verdade chocante. O peão do bispo não pode ser capturado sem empatar o rei preto. As brancas agora caem no padrão interminável de verificar constantemente o rei preto, para evitar F1 igual dama, ou forçá-lo a uma posição de impasse no canto do tabuleiro. Este truque altamente prático escapou de alguns mestres do xadrez, então aprenda. Copyrightskid.com página 5 de 9. Lição 16. Jogo avançado de final de jogo e técnica vencedora. Guia do instrutor. Uma vez que uma vantagem é alcançada, o xadrez, ao contrário de outros jogos ou esportes, pode ser reduzido a uma ciência. Se os princípios da técnica forem seguidos, os planos corretos forem escolhidos, e cuidado com as ameaças e truques do nosso oponente for tomado, um jogador de xadrez deve sempre ganhar quando está ganhando. Se um jogador de xadrez ganha uma clara vantagem, seu oponente não está mais competindo em um campo de jogo nivelado e essa mentalidade deve ser adotada em todos os jogos. Claro que não vivemos em um mundo perfeito.
Mesmo os melhores jogadores de xadrez da história estragarão tudo de vez em quando, mas os guardiões, padrões de técnica, estão a postos para garantir que isso não aconteça com seus filhos do xadrez, ou pelo menos não tão tanto quanto pode acontecer com outras pessoas. Existem muitos padrões técnicos que um jogador de xadrez deve memorizar, no entanto, escolhemos um exemplo, parte 2, de alto valor prático e que mostra claramente uma ideia repetitiva. As planilhas associadas à lição 16 são muito avançadas e podem ser facilmente tratadas como estudos em grupo em vez de exercícios individuais de quebra-cabeça, dependendo do nível de S. Aluno, S. Um jogador de xadrez torna-se verdadeiramente confiante quando sabe que pode vencer ao vencer. Ensina aos seus alunos os princípios da técnica e veja as pontuações dos torneios subirem. Notas práticas e conselhos. Lição 16. Use o folheto do minijogo Ganhe, ao vencer entre as partes 1 e 2. Lembre-se, S. Aluno, S. Que, presumindo que as melhores jogadas sejam jogadas e os princípios do guardião sejam seguidos, eles devem tecnicamente sempre ser capazes de converter suas vantagens em vitórias. Boa técnica requer disciplina e foco, portanto, para instilar bons hábitos em seus jogadores de xadrez, você deve estar preparado para parar e criticar cada momento em que seu S. Aluno, S. não seguiram um princípio de guardião e estragarão de acordo. O padrão de repetição na parte 2 forne-se prova de que algumas posições de xadrez podem ser decompostas em uma ciência. Quando ideias vencedoras são executadas, os movimentos de seu oponente tornam-se irrelevantes. Lembra seus alunos que eles não precisam jogar xadrez da esperança para ganhar jogos. É uma sensação boa saber que as melhores jogadas podem vir do seu adversário e isso não faz diferença. Copyrightskid.com, página 6 de 9. Lição 16. Ganhe. Ao ganhar. Nível 1. Fácil. Posição inicial total versus. Posição diagramada das pretas, sem dama. Nível 2. Fácil. Posição inicial total versus. Duas torres pretas, A8 e H8, faltando nível 3, médio. Posição inicial total versus. Pretas 2 bispos, C8 e F8, faltando nível 4, médio. Posição inicial total versus. 2 cavalos pretos, B8 e G8, faltando nível 5, difícil. Posição inicial completa versus. Uma peça menor preta, escolhida aleatoriamente, faltando nível 6, especialista. Posição inicial completa versus. 2 peões pretos, escolhidos aleatoriamente, faltando nível 7, especialista. Posição inicial completa versus. Um peão preto, escolhido aleatoriamente, faltando nível 8, mestre. Crie seu próprio desequilíbrio e tente converter a vantagem. Regras. Objetivo: branco para mover e ganhar o jogo. Minijogo, guardiões da técnica, dicas para o jogo. Os alunos devem praticar as posições, girando os lados vencedor e perdedor, branco e preto, para frente e para trás até que o branco vença a maioria dos jogos. Os guardiões da técnica devem ser fundamentais para ajudar um jogador a vencer com as brancas. 1. Mantenha a simplicidade, troque peças e simplifique a posição quando estiver à frente do material. 2. Fique de olho, as brancas estão ganhando aqui. Preste atenção para truques e branco deve ganhar. 3. Continue jogando, quando não houver boas trocas e seu oponente não parecer ter nenhuma ameaça, pergunte-se: minhas peças estão em suas melhores casas? Meu rei está seguro? Posso atacar uma fraqueza? Apenas continue jogando boas jogadas. Copyrightskid.com, página 7 de 9. Lição 16. Lição 16. O rei está perto demais. Nos diagramas a seguir, o jogador com a dama está tentando vencer um bispo ou um peão de torre, ambos finais normalmente empatados. Com o rei próximo, às vezes há truques que ajudam o rei e a rainha a trabalharem juntos. Circula a resposta correta. O rei branco está perto o suficiente para vencer. Sim. Circula a resposta correta. Não. O rei branco está perto o suficiente para vencer. Sim. Circula a resposta correta. Não. O rei preto está perto o suficiente para vencer. Sim. Circula a resposta correta. Não.
O rei branco está perto o suficiente para vencer. Sim. Circula a resposta correta não. Copyrightskid.com página 8 de 9. Lição 16. Jogo avançado de final de jogo e técnica vencedora. Palavra-chave. Folha de trabalho. O rei está muito perto. Diagrama cardinal 1 sim. 1 RB4. Ou 1 RC4 ou 1 RA4. 1 a 1 igual D2 RB3. E a rainha negra se vê presa no canto. Sem cheque, não há como evitar o checkmate do branco nos próximos 2 lances. Por exemplo, 2DD4 3D mais DD1 4DXD1 checkmate. Diagrama cardinal 2 sim. 1 RF3. Ou 1 RH3 mas não 1 RG3, tendo em vista um F1 igual N, bifurcando o rei e a dama e empatando o jogo final, um F1 igual D mais 2 RG3 e a dama preta tem 100 cheques. As pretas estão em zugzwang e receberão o checkmate em alguns lances. Por exemplo, 2D em qualquer lugar da coluna F, 3D G2 checkmate, 2D F3 mais ou 2D F4 mais são simplesmente capturados pelo rei branco. Se a dama preta se mover para qualquer lugar ao longo da diagonal F1 a 6, então 3D G2 é checkmate novamente. Diagrama cardinal 3 não. O rei preto está muito longe. Diagrama cardinal 4 sim. Nesta posição incrível, existe um truque para aproximar o rei branco em 2 fileiras antes de potencialmente empatar o rei preto, um RB6. Aproximando o rei e desempatando o rei preto bloqueando a dama na coluna B ao mesmo tempo. 1 RB1 ou B2 2 RC5 mais RC2 2 RA1 simplesmente permitiria que o branco continuasse o padrão ou aproximasse o rei com 3 RB4, 3DH2 mais RB1 4 RB4. A 1 igual D5 RB3 vencendo como no diagrama 1. Copyrightskid.com página 9 de 9.